Se eu perguntasse para você o que exerce autoridade sobre a sua vida, o que você responderia? Talvez seus pais, ou seu chefe, ou, em outros casos, algumas outras relações sociais. Mas dentro do Evangelho, especificamente na nossa maneira de vivermos o Evangelho, na nossa vida cristã, se há um valor fundamental no sentido de ser a base de todas as coisas, é o reconhecimento de que somente e tão somente a Bíblia Sagrada é a autoridade da nossa vida e do nosso proceder. É a regra de fé e de prática dos protestantes. Isso porque a Bíblia Sagrada é um livro especial. Foi um livro inspirado pelo Espírito Santo. A revelação especial está toda ela contida na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, que têm o seu valor porque elas foram assim reveladas para que nós possamos conhecer primeiramente a Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E por meio do conhecimento desse Deus e desse ser e de seus atributos, nós também conhecermos qual que é a sua vontade para conosco. Nós que somos chamados para ser os seus filhos, o seu povo eleito, e também o conhecimento daquilo que Deus deseja ou daquilo que Deus tem em mente em relação a todos os seres humanos de forma geral. Quando nós olhamos para a natureza, a despeito do fato de nós podermos até nos maravilhar com tudo que nos circunda, ou também pelo fato de que muitas pessoas podem até compreender que haja por detrás de toda a beleza da natureza e da ordem criada um Deus que realmente fez todas essas coisas, é por meio apenas da Bíblia Sagrada que nós conhecemos não somente esse Deus de forma genérica, mas que esse Deus soberano que criou os céus e a terra tem um propósito para com o ser humano criado à sua imagem e à sua semelhança. Esse ser humano que veio a cair, que veio a pecar, veio a se separar da presença de Deus, e é também somente pela Bíblia que nós conhecemos esse fato e também somos remediados dessa situação irreversível por meio da apresentação da pessoa de Jesus Cristo, que é o clímax da aliança, o ponto alto da revelação. Nós, os protestantes, nós, os cristãos, não adoramos a Bíblia, ou seja, nós não somos bibliólatras, mas nós reconhecemos que a forma pela qual Deus se manifestou de forma revelativa ao ser humano foi por meio da Bíblia Sagrada, livro este que foi escrito por mais de 40 autores, num período de mais de 1500 anos, mas toda ela de uma forma meticulosamente pensada por um Deus que queria falar a nossa língua, atingir as nossas necessidades e nos apresentar a sua identidade e os seus propósitos para a vida de qualquer um. Ao final da reforma, ao final da sua vida, depois da análise de tudo aquilo que Martinho Lutero havia feito, os seus discípulos vieram à sua presença e a única coisa que ele pôde falar é: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. O nosso viver, a nossa prática e o nosso conhecimento de Deus estão totalmente pautados na autoridade suprema das Escrituras. Nós que somos crentes, nós não estamos debaixo da autoridade nem sequer dos nossos pastores de forma absoluta. Nós estamos debaixo da autoridade de homens de Deus até o ponto em que eles se submetem à palavra santa do Senhor. Por isso nós reconhecemos que na igreja a autoridade última é estabelecida pela palavra. Palavra esta que nos apresenta a fonte de vida, a fonte de salvação, a fonte de redenção e todos os mecanismos para que nós possamos nos achegar por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a esse Deus Pai que nos criou para um bom propósito. Ame a sua Bíblia, porque essa palavra de Deus não é somente inspirada pelo Espírito Santo, mas ela é útil para todos os aspectos da nossa vida, os aspectos pedagógicos, os aspectos de repreensão e disciplina, os aspectos experimentais, todas as coisas sobre o relacionamento. Nós cremos que Deus deixou o suficiente para que nós pudéssemos conhecê-lo e viver
com a sua e de acordo com a sua vontade. Valorize a palavra de Deus. Valorize ter essa Bíblia impressa em suas mãos. Valorize o fato de que um dos maiores milagres da providência é essa Bíblia ter chegado diante de você. E Bíblia aberta é Deus falando contigo. Deus te abençoe e sola Scriptura.